Olá, seja bem-vindo de volta a Verdades Cênicas. Eu sou a Luciana Canton e aqui hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as diferenças de atuar para cinema e para teatro. Então vamos lá, eu fiz uns desenhos aqui para exemplificar o que o Tarkovsky está falando no texto. Olha só, aqui seria a ideia, né? No teatro, enfim, ao vivo, a ideia da personagem que o ator está desenhando, né, com todos os seus contornos, com o começo, meio e fim, o signo, tá, do que a gente falou. Então, se eu não tenho esse signo, eu não tenho como chegar em todas essas pessoas, né? Tá bom? Aí vamos pensar o que acontece quando começa a atuação para o audiovisual, para a câmera. O que acontece com esse signo aqui? Tá? No caso aqui vai ser a tela de projeção, né? Vai ter a gravação dessa cena, a mise-en-scène que a gente falou, e aqui vai ter depois o momento de assistir uma tela de cinema, tá bom? Então quando eu gravar, o que vai acontecer? Eu vou gravar aqui, eu vou pegar tudo, eu vou pegar o ator e a personagem, tá? Concordam? Então, isso aqui vai encapsular tudo que tá acontecendo aqui, tanto na vida real, né? Quanto na minha imaginação, na minha ideia, na minha construção aqui da personagem. Então, eu vou ter o que geralmente a gente vê muito, né? Os atores de teatro fazendo, que é atuar uma ideia. Então, é isso que traz essa sensação, tá? De que alguma coisa está sendo falsificada, atuada, grifada, uma mentira tá sendo dada como verdade, tá certo? Então, o que a gente vai imaginar agora? O que o Tarkovsky está propondo, que é o quê? Apagar esse signo e simplesmente viver. Simplesmente viver. Não, é o estar sendo, né? Dentro da situação imaginária, como a gente falou, tá? Não sou eu na vida real. Sou eu, eu trabalho a partir de mim mesmo, então sou eu nas circunstâncias imaginárias. A câmera vai pegar. Então, o que muitas pessoas não entendem é que a personagem no audiovisual só existe na película. Aqui, o signo ainda não se formou. Quem vai formar o signo é a câmera. Então, se eu confio que a câmera vai me pegar, vamos voltar lá. Para onde foi esse signo aqui? Que precisava do ator no teatro para chegar nas pessoas. Veio para cá. Percebam que é esse o signo, é suficiente. Tá dando para entender? Então, no audiovisual, a gente vai ter, quando o ator confia que a própria vivência tá já formando o signo por causa da câmera, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter essa reiteração aqui, tá? Eu vou ter apenas a personagem. Então, de novo, aqui ainda é a pessoa física atuando circunstâncias imaginárias no set. Aqui já é o filme. Então, o poder, né, que no caso o ator não vai estar ao vivo, tá certo? Então, é o poder de confiar que a câmera vai te pegar. Por que a gente não confia? Né? Vamos refletir sobre isso. Resumindo, então, eu desisti do signo, de produzir o signo da terceira pessoa
Eu desisti de assoprar no rosto do espectador a minha ideia de personagem pré-concebida, tá? O que eu vou conquistar quando eu desisto disso? Uma vivência, uma personagem que está sendo captada pela câmera e assim ela pode ser autêntica, né? De novo, porque a câmera não permite que se possa mentir, tá bom? Bom, todos esses conceitos podem estar talvez confusos para alguns, claros para outros, mas a gente pensa assim, tá bom, então eu tenho que desistir de uma ideia para atuar no audiovisual, pelo menos nesse estilo de audiovisual que acolhe a autenticidade e que deseja essa atuação em primeira pessoa, porque existem outros, enfim, a gente pode falar disso também, outros estilos de audiovisual que vão querer a atuação em terceira pessoa, tá? Então, tudo bem, eu quero então ir por esse caminho. Como é que eu posso começar? Que balizas que eu vou ter para preparar então o meu barco à vela e não o meu barco a motor? Que vela que vai ser essa? Que barco vai ser esse? Que viagem vai ser essa? Tá? Quando eu entro em contato com aquele momento que o autor ou a diretora ou o diretor sonharam para o filme, como é que é esse encontro, tá? Esse encontro é um encontro de vontades? Esse encontro me estimula, né? Tá bom, Luciana, esse encontro me estimula, eu adorei o roteiro, eu vou fazer. Só que aí eu chego no set e eu faço o quê? Né? Como é que eu chego no set? Eu chego no set, então, como se o set fosse a minha própria vida? Não. Como é que eu vou vivenciar uma coisa se eu preciso preparar? A gente prepara. A gente passa dias preparando para depois soltar. Então, o que a gente vai fazer antes de chegar no set? A gente vai preparar, a gente vai fazer a fase da preparação. Eu gosto de pensar na análise da situação do texto como uma análise ativa, como Stanislavski sempre quis, né? O que ele propunha como análise ativa? Era experimentar aquilo em cena, tá? Então, se eu tiver um espaço, dias antes, semanas antes, para realmente experimentar aquelas cenas antes de chegar no set, é muito bom, né? O que eu tô chamando de experimentar as cenas? Se dá o tempo e espaço de se imaginar naquela situação e de fazer a sua versão íntima e pessoal daquele ponto de vista. Como é que eu faço isso? Vamos supor, a cena é eu acho que minha casa está sendo invadida, por exemplo, pode ser. Então eu vou imaginar eu vou me colocar nessa situação pensando especificamente como, quando e onde exatamente eu conseguiria acreditar que isso aconteceria comigo. Então, aqui na minha casa não, mas numa casa de praia que eu tivesse sido convidada, num lugar, não sei, tá me vindo Ilhabela, entende? E aí a imaginação vai trazendo as coisas. Eu tô com um grupo de amigos que saíram para passar 2 dias em outra praia e fiquei sozinha esses 2 dias. E aí, enfim, o que acontece? Em vez de eu
de eu tentar colocar em mim, de fora para dentro, uma crença que, por exemplo, não tem que ser na minha casa, que eu não acreditaria, vocês percebem que a minha imaginação já tá me levando, tá? Mas é uma substituição? Sim. Por quê? Porque tudo é substituição, mesmo se for a minha casa, mesmo se for o set de filmagem, aquilo também não é real, né? Então, para ser real pra gente, é o senso da verdade que vai dizer, isso eu consigo acreditar, tá? E aí a história vai se fazendo sozinha. Então, quando a gente pega esse fio da imaginação, tá? A gente pode experienciar. Então, qual que seria o segundo momento dessa análise ativa? Tá? Primeiro eu me questionei e encontrei um fio, não respostas, mas um fio que faz sentido para mim hoje. Talvez no dia da filmagem seja outro, né? Porque também é mutável o que estimula a gente dia após dia, tá certo? Então, o senso da verdade, ele é fugaz. E a gente tem que respeitar que ele seja assim, porque só assim ele vai ser verdadeiro, tá? Cada vez que a gente tenta engessar nosso sentido profundo de crenças, elas se ressentem, né? O Stanislavski, ele falava que a imaginação é um bicho caprichoso. Ele só sai da toca quando ele se sente bem, ele se sente seguro. Então, cada vez que a gente fica tentando cortar o caminho da criação, a criação se ressente. Então, eu não posso afirmar o quanto é importante esse momento da gente com a gente mesmo, de aceitação das circunstâncias. Vou repetir aqui. Atuar não é entender o texto. Atuar é a capacidade de se apropriar desse texto, né? O texto pode ser 1 milhão de coisas, mas a gente tem que focar o quê? Em que é aquela situação pra gente, como é que a gente se coloca naquele momento imaginário, naquele lugar, naquela situação, tá? Então, o segundo momento é o quê? Eu realmente passar por uma experiência, pode ser na sala da minha casa, ou se eu tiver um espaço de ensaio, enfim, de estar naquela situação, naquela casa, naquele momento específico que eu estou imaginando para mim. Então, que horas são, o que eu senti, o que realmente está acontecendo? Quando eu consigo acreditar que a situação é real, a emoção começa a vir. Então, eu não vou puxar o medo, eu não vou puxar a raiva ou a tensão ou o pavor que possa me vir, tá? Eu vou simplesmente experienciar aquele momento. Então, eu vou dar o tempo e espaço das coisas acontecerem comigo, realmente acontecerem, tá? E não eu trazer já pronto o que vai acontecer. E é esse processo, né, da análise ativa que a gente começa a achar as coisas que a gente não imaginava. E essa aventura é extraordinária. Por quê? Porque às vezes numa situação dessa eu posso descobrir que, nossa, eu tô calma, eu tô tranquila. Mas o roteiro pede. O roteiro pede, né, que a gente esteja em pânico, mas talvez a primeira reação seja de extrema tranquilidade. E vamos abraçar isso. E vamos propor isso, inclusive, se aquilo vier no momento, tá? Por quê? Porque eu não posso me tolher, eu não posso ir contra a minha real expressividade se eu estou buscando essa autenticidade na atuação. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente fala, não é isso, não é isso. Aí começa as emoções virarem arquivos, né? Virarem códigos, virarem convenções. Então,
se surpreender, tá? E take a take também, se surpreender. Nossa, de repente vem um medo horroroso do nada. E aí quando vem, todo mundo vai ter uma reação de, nossa, aquilo foi real, aquilo não veio pré-fabricado, pré-condimentado, né? E, enfim. Tá, mas como é que o diretor, a diretora vai lidar com isso, com uma matéria que não é tão previsível assim? Eu espero que com alegria, porque é tão difícil conseguir esses momentos, conseguir esse grau de imprevisibilidade. É isso que dá o brilho do filme. É isso que traz um frisson de assistir as atrizes, os atores e os atuantes. Nossa, como é que isso aconteceu? Eu não estava esperando por isso, né? Porque nem a pessoa estava esperando por isso. É autêntico porque também é autêntico para quem está vivenciando. Porque a atriz, a atuante, o ator também estão descobrindo aquilo pela primeira vez. É isso que eu chamo de acontecimento, né? Eu chamo de acontecimento exatamente esse momento que a gente vai vivenciar. Ah, mas a câmera precisa... se a câmera precisa, é um preço que se paga pela formatação da expressão. Então, o Cláudio estava falando que atuar no teatro é que nem esculpir na neve, né? Atuar no cinema é também muito efêmero. Existe toda uma série de crenças que eu considero que levam ao erro ou levam à formatação da experiência no audiovisual, que é, por exemplo, no cinema tudo no olhar, né? Eu tenho que concentrar toda a minha expressão no olhar. E eu digo, é o segredo da canastrice, porque eu começo a concentrar toda a minha expressão no olhar, alguma coisa esquisita tá acontecendo com essa pessoa, não? Que tá começando a expressar tudo no olhar, né? Eu volto de novo para aquele primeiro cinema que, né, precisava reiterar tudo e precisava ser muito expressivo, tá? Ou então que eu vou jogar tudo fora, né? Que é outro clichê. Então, que muitas pessoas não percebem, né? Porque elas acham incrível, porque as pessoas, enfim, são charmosas, são sensuais. Então, quando começa a jogar as coisas fora, começa grandes atores. É o que eu tô chamando de atuação do Marlon Brando, né? Atuação Marlon Brando, jogar tudo fora. Nossa, como eu sou profunda, eu falo tudo assim, eu jogo tudo fora. Eu falo qualquer coisa desse jeito e eu sou uma grande atriz. Não, né? É outro maneirismo jogar as coisas fora no audiovisual. Não, tudo tem que ter o valor justo de cada coisa, da expressão de cada coisa, tá? Como na vida. Ninguém fica na vida pensando, agora eu tenho que fazer assim com os meus olhos, né? Ou, eu tenho que jogar tudo fora que eu for falar, porque eu preciso parecer que eu sou natural, que eu não sou atriz de teatro formada. Enfim, tudo isso que passa na nossa cabeça quando a gente está querendo se adequar a um meio que a gente não tem muito domínio, né? Como é o audiovisual, ou que desde o começo, quando a gente entra, a gente já é realmente bombardeado de clichês, né? Geralmente é pela publicidade, né? Então a atuação de resultado impera, né? Pessoas felizes, né? Mais feliz, mais feliz, mais feliz. Aí você não tem mais como ser mais feliz e continua feliz. E aí é isso, né? O sabão em pó. Agradece com pessoas felizes, enfim. Nada do que tem muito a ver com a realidade, né? Então, vem de novo, que cinema a gente quer fazer? Que audiovisual a gente quer fazer?
que experiência para as pessoas nós gostaríamos de dar, né? Uma experiência autêntica ou uma experiência formatada, tá? Bom, então, retomando, a primeira parte da análise de texto seria se colocar na situação, conseguir acreditar e pegar o fiozinho da imaginação, ok? O segundo seria experimentar em cena isso, seja sozinha, seja com companheiro de cena, né? Vamos lá, vamos experimentar, eu tô aqui, o que que vai acontecer? E se dá o tempo e espaço, no momento da cena, no ensaio, de estar realmente naquela situação. Não fingir que se está, acreditar 100%, fé cênica, tá? Então, quando eu fizer essa análise ativa, cênica, né, em cena, por isso que ela é ativa, né? Eu vou ter passado por experiências emocionais. O medo vai vir, o receio, a raiva, o terror, tá? A calma, a ironia. A gente não sabe o que vai vir de uma situação como essa, mas a gente vai descobrir, tá? Então, esse momento de descoberta, o que que vai acontecer? Essas emoções, elas vão estar gravadas, guardadas não, mas elas já vão fazer parte do meu sistema, tá? Elas vão estar o quê? Sedimentadas em mim. Não é que elas vão... Eu vou voltar a elas como coisas mortas na hora da filmagem. E essa é outra crença errônea, né, de que se pode manipular a emoção. Não se pode manipular a emoção. O que a análise ativa serviu? Serviu para eu saber que eu sou capaz de experienciar essas coisas se eu me permitir. Ah, mas só isso já é o suficiente. Já é o suficiente para a gente chegar no dia da filmagem com uma bagagem. Essa bagagem, o que eu vou fazer? Eu não vou tentar refazer o que eu fiz. Eu vou deixar ela sozinha, como dizem americanos. Leave it alone. O que significa isso? Confia. Ela tá lá. Eu já fiz o trabalho. Então, se eu aceitei tudo que o roteiro me pede, se eu vivenciei esses momentos por alguns instantes, é possível que eu vivenciá-los novamente, né? E agora vai estar a câmera lá, né? Vai estar a câmera lá. Olha aqui. Então, o que que vai acontecer? Se eu confiar em vivenciar, a personagem vai existir, né? Se eu não confiar, eu vou autoproduzir as minhas emoções e eu vou dar aos espectadores uma atuação em terceira pessoa, tá certo? Vamos lá, eu cheguei, o set tá aquela confusão, 40, 50 pessoas, vamos pensar que é uma cena difícil, uma cena grande, é uma cena de tensão. Então, como é que eu chego no dia da filmagem e me concentro? Organizando essa energia. Então, a gente primeiro se conecta com a gente mesmo, respirando, chegando no aqui e agora, né? Depois a gente se concentra na situação que a gente já experienciou de alguma maneira. Então, não é que a gente vai tentar voltar naquela vez que invadiram a minha casa. Não. Agora é hoje que vão invadir. Percebe a diferença? Hoje eu vou ter uma outra experiência. Nossa, mas como é que eu vou juntar as duas coisas? Eu não vou juntar as duas coisas. Aquilo vai ser um recomeço. Ah, então eu vou ter que fazer tudo de novo? Sim, só que não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma experiência, porque eu tô aqui em outro lugar, em outra situação, com 50 pessoas em volta de mim, organizando uma energia que é mais difícil de organizar, porque eu tenho que,
né? Eu tenho que estar na situação imaginária com uma câmera apontada para mim e com 50 pessoas, uma passando por lá, outra por lá. Então, assim, vocês percebem a quantidade, o grau de concentração que eu preciso ter, que não é no casulo da minha residência ou do meu espaço de ensaio, onde eu tô ali só talvez com outra atriz, ou enfim, com a diretora. A gente tá aqui num ambiente diferente, né? Existe a mise-en-scène cinematográfica, ela é um grande teatro também. Então, como é que eu organizo essa vivência que eu vou ter de maneira que aquilo é o meu território, não é o deles? Então, assim, por que a gente chega num set de filmagem, numa casa, né, de praia, vamos supor que a gente tá numa bela casa de praia em Ilhabela, que é de noite, enfim, e que tá todo mundo ali ansioso para gravar essa cena, enfim. Como é que a atriz vai desligar de tudo isso e vai se conectar, confiando que ela fez aquele trabalho já antes? Então, aquela situação não vai ser a primeira vez que ela vai estar trabalhando, mas vai ser a segunda vez que ela vai vivenciar, então vai ser outra situação. Então, hoje alguém está invadindo essa casa. Aí eu refaço os caminhos. O que eu consigo acreditar? Tá, hoje eu não consigo mais acreditar que eu tô com aquele grupo de amigos, tá? Hoje eu vim com a minha filha, com a minha enteada e com as amigas dela, por exemplo, tá? Então, o que fizer sentido profundo pra mim, antes de começar a gravar, eu vou ligando os pontos. Quando eu chego naquele lugar da crença de, nossa, eu tô acreditando 100% que isso é real, que eu realmente estou aqui e que realmente estou sozinha, que agora eu tô ouvindo passos, ouvindo barulhos e que alguém entrou nessa casa, por exemplo, tá? Aí, quando eu tô nesse lugar, eu tô no ponto certo de começar a gravar. E confiar que a própria situação já vai trazer as emoções necessárias. Por exemplo, se a cena sou eu andando no cômodo, atravessando a sala dessa casa, tá? A travessia a própria travessia já vai me trazer emoções, né? Não manipular essas emoções enquanto eu estou atuando, confiar que elas vêm. De novo, se eu trago o medo, ele vem formatado. Se eu ando e confio que esse medo real vai acontecer para mim, a personagem vai existir, tá? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado um pouco mais organizado para vocês esse lugar da primeira, da terceira pessoa, da vivência e da atuação em terceira pessoa, ou seja, da representação de uma situação. Eu sou a Luciana Canton e a gente se vê por aqui semana que vem. Boa semana!